Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estou eu de volta para responder a mais perguntas que vocês me mandaram aqui no YouTube pelo campo dos comentários, pelo Facebook e também pelo Twitter. E apesar do pouco tempo entre uma edição e outra desse quadro, já tenho aqui um bom número de questões, vamos direto para elas. Rodrigo, você acha melhor LG, Apple ou Samsung? Ou você acha todas muito boas? Eu acho todas muito boas, principalmente considerando que a LG deu uma boa guinada no mercado de smartphones nos últimos tempos. Aparelhos aí como o LG G2 a colocaram no mesmo patamar de concorrentes grandes como o Galaxy S4 da Samsung e até o Galaxy S5, apesar de já estar vindo o LG G3. Agora, se for para falar de forma geral, e aí é uma coisa totalmente pessoal, minha preferência seria Samsung, depois Apple, depois LG. É isso. Rodrigo, por que o The Amazing Spider-Man 2 roda com lag no meu Galaxy S4? Infelizmente, meu caro, esse não é um privilégio seu. Usuários de diferentes aparelhos já relataram problemas de desempenho com esse mesmo jogo, o bendito The Amazing Spider-Man 2. Por exemplo, aqui no canal o pessoal já comentou que o Nexus 4 deu problema, o Optimo G, e até no meu caso, que rodei no iPod Touch 5, um dispositivo iOS, que não é essas máquinas todas, mas ele não costuma rodar jogos com lag, e sim, ele teve problemas de desempenho com The Amazing Spider-Man 2, eu acho que nos resta torcer para que a Gameloft lance um patch e corrija esse negócio de uma vez por todas. Ainda vale a pena comprar o Moto X? De início eu diria que sim, mas a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: você quer um aparelho simplesmente muito bom ou você quer o último dispositivo da empresa lançado no mercado? Porque é muito provável que até o fim do ano saia o sucessor do Moto X, que provavelmente vai se chamar Moto X1 ou Moto X mais 1, e ele certamente vai trazer melhorias em coisas como a câmera, o sistema operacional, deve ter algumas funçõezinhas novas. Só que tem que ser frisado que quando esse aparelho sair, ele provavelmente vai chegar aqui no Brasil na casa dos R$ 1.500, R$ 1.700, e o Moto X atualmente está custando R$ 800, R$ 1.000, você consegue tranquilamente encontrá-lo nessa faixa de preço. Portanto, se alguém me perguntasse simplesmente, Rodrigo, vale a pena comprar o Moto X agora? Eu diria que sim, vale, principalmente considerando o custo-benefício. Estou em dúvida entre comprar o Moto X e o Galaxy Grand 2 Duos, o que você acha? Veja, se dois chips forem uma obrigatoriedade para você, aí não tem crise. Vai ter que ser Galaxy Grand 2 Duos, que é o único que suporta isso, pelo menos entre esses dois que você me perguntou. Agora, se não for uma necessidade, aí eu diria Moto X. Ele tem um software mais legal e mais leve, tem mais memória RAM, mais armazenamento interno, eu iria nele. Rodrigo, no site da Zibo Inc. tá falando que eles vão lançar um novo console, será? Não vou lançar não, pelo menos eu não apostaria nisso de forma alguma. Aliás, se vocês entrarem no site da Zibo Inc. agora, ele está fora do ar. Mas há algum tempo ele dizia que eles vinham desenvolvendo uma nova plataforma Zibo para ser lançada em 2012. Já estamos em 2014, o que é mais um motivo para acreditar que isso virou vapor. O que você acha da tela do iPhone 5S? Ela é muito boa? Existe algum motivo específico pelo qual você está me perguntando isso? Porque as telas dos iPhones sempre tiveram entre as melhores em todo o mercado de smartphones. Com o iPhone 5S não é diferente. Eu acho que a resposta ao toque dela é top. Talvez a que mais se iguala que eu já testei é a do BlackBerry Z10. E a dos Androids mais recentes também está muito próximo, mas a tela do iPhone 5S é excelente em termos de resposta ao toque. E em relação à qualidade de imagem, também. Talvez ela perca um pouquinho em termos de preto para as telas Super AMOLED, mas ainda assim não é nenhuma coisa que você vai perceber no dia a dia. Sim, ela é muito boa. Qual o melhor smartphone até R$500? Seria só para usar Facebook, WhatsApp e alguns joguinhos como Jetpack Joyride e Subway Surfers. Seria o Moto E o melhor? O Moto E é uma das opções, ele tem inclusive uma versão single chip sem TV que está bem na faixa dos R$500 em valor cheio, ou seja, em promoções ou pagando à vista você provavelmente vai encontrar mais barato, mas também tem outras opções, como por exemplo o Lumia 630, que também tem uma opção mais simples, sem dual chip, sem TV, que está nessa mesma faixa, está por aí. Também tem outras opções, como por exemplo o Sony E1, o Xperia E1 dual chip. Eu não gosto muito da versão do Android feita pela Sony, mas enfim, é uma opção, se você gostar da marca, também tá aí. Eu acho que eu pegaria um Moto E, mas não sei. Eu acho que eu esperaria, na verdade, por uma queda de preço do Moto G. Aliás, ele cai sempre de preço e fica nessa mesma faixa aí, e eu acho que seria mais jogo. Mas o Moto E não seria uma má compra, não. Rodrigo, sei que não tem nada a ver, mas como você faz essa caricatura aí de desenho de sua foto? Não fui eu que fiz, e ao contrário do que muita gente pensa, também não foi usando nenhum aplicativo. Existe um site chamado Fiverr, 5 de 5, né, e com 2 R's no final, em que tem vários profissionais que fazem trabalhos por preços muito baixos.
Geralmente eles cobram $5, se você quiser extra, você paga 10. E aí eu paguei um cara lá, mandei uma foto minha, ele desenhou e me deu. Então acessem lá e vejam se vocês encontram alguma coisa do agrado de vocês. Como gravar gameplay do Galaxy S5? Que placa de captura você me indicaria? Veja, o Galaxy S5 ele faz output HDMI por um cabinho chamado MHL da Samsung, que converte USB em HDMI, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim para fazer a captura. Eu poderia simplesmente dizer, compre um Elgato, qualquer placa de captura que pega HDMI e você vai estar pronto, mas na verdade não, porque hoje em dia muitos, talvez a grande maioria dos celulares Android tem uma coisinha chamada HDCP na saída HDMI, que em termos leigos é uma trava e não permite que você grave gameplay com uma placa de captura. É realmente uma coisa problemática isso. Tem gente que propõe soluções como converter para componente, para depois converter de volta. Tem umas loucuras dessas aí, das quais eu não estou muito por dentro. Mas eu acho que se eu fosse falar um dispositivo que atualmente suporta a captura por HDMI, é o Gradiente Tegra Note. Pelo menos o NVIDIA Shield, que é o mesmo hardware, ele faz saída HDMI sem problemas. E pelos comentários que eu tenho visto na internet, o Tegra Note da Gradiente também é capaz de fazer saída HDMI e dá a possibilidade de ser gravado. Mas se vocês tiverem outras opções aí nessa área, digam aí no campo dos comentários para se ajudarem entre si e a mim também, porque eu não estou totalmente ciente de quais são todas as opções do momento. Rodrigo, vale a pena comprar o iPod Touch 5 para jogos e Instagram ou compensa investir em um Xperia ZQ ou Galaxy S2? Não sei porque nessa mistura você citou o Galaxy S2, talvez ele esteja disponível em uma loja aí perto de sua casa, mas eu já de início tiraria ele da parada. Um aparelho ok, mas para jogos ele já está ficando mais ou menos para trás hoje em dia. Já entre o Xperia ZQ e o iPod Touch 5, aí a gente tem um embate. A gente sabe que o Android recebe menos jogos do que o iOS. O iOS tem alguns títulos exclusivos ainda hoje em dia, ou que saem antes para ele, e nisso o Xperia ZQ fica mais para trás. Só que ele é um celular e ele é muito potente, então sim, é uma boa opção, pelo menos entre essas três que você me indicou, é uma ótima opção. Já o iPod Touch 5 é aquela coisa, é um bom dispositivo? Inclusive esse aqui, ó, que eu utilizo para fazer as minhas capturas. Mas o hardware dele já não é tão top assim, você vai comprá-lo e vai saber que vai rodar a maioria dos jogos hoje em dia, quase todos na verdade. Só que não é aquela coisa que você vai dizer, nossa, que aparelho super potente eu tenho aqui com o ecossistema iOS, por que não? Notem que quando o iPod Touch sai, ele geralmente sai com o hardware do iPhone de um ano anterior. E esse iPod Touch 5 aqui saiu em 2012, ou seja, ele saiu com o hardware do iPhone de 2011. Eu posso estar me enganando um pouquinho das datas, mas eu acho que é isso. O que eu quero dizer com isso é que, em muito breve, tanto ele quanto outros dispositivos com chip A5, como o iPhone 4S, o iPad 2, o primeiro iPad mini, em muito breve eles vão começar a não rodar todos os jogos disponíveis na App Store. Aliás, já saiu um tal de Final Fantasy Agito, agora só na App Store do Japão, e que ele não roda no iPod Touch 5. Ele requer o chip A6, por exemplo, do iPhone 5, 5C. Então, é realmente uma questão, isso que você falou. Eu acho que eu ficaria com o Xperia ZQ, por quê? Porque ele é um celular. Muitas vezes vocês dizem, não considere isso de celular, mas tem que considerar, galera. Isso é um valor agregado. Ele vai rodar em WhatsApp, vai rolar programas que precisam do 3G. E se eu quisesse realmente um iPod Touch 5, eu sei que é difícil, mas eu acho que eu esperaria até o fim do ano. Porque devem ser anunciados os novos iPod Touch, a gente não sabe, mas é provável que saiam e saiam com o hardware do iPhone 5, 5C, que já é um chip bem mais avançado. Principalmente considerando que o preço dos iPods, dos iPhones em geral, não caem tanto, né? Então eu não posso nem falar aquela questão do custo-benefício. É melhor comprar esse porque vai custar muito menos do que o novo. Não, na verdade vai custar muito próximo. Então, se eu quisesse mesmo um iPod Touch, eu esperaria até o fim do ano. Eu acho que até setembro, outubro. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, porque ele vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aí para me dar uma força. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim vocês acompanham meus próximos envios ao YouTube. Vou ficando por aqui, galera. Deixa um abração para vocês. Falou!